Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Espero que estejam bem, desejo a todos uma excelente noite. Estamos vindo aí de um feriado, espero que tenham descansado, tenham organizado as coisas, né? A gente sempre aproveita aí nos feriados também para organizar. Pessoal, estão me ouvindo bem? Estão vendo a tela compartilhada? Maravilha, muito obrigado, Júlia, muito obrigado, André, Caroline, aqueles que se manifestaram aqui, muito obrigado a todos. Pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, então, né, vamos aí continuar a falar sobre os bens públicos, né? Falamos bastante aí na aula passada já, mas nós precisamos continuar falando sobre os bens públicos. Nós temos ainda muitos temas relevantes a tratar aqui, né? Principalmente aí falar sobre as terras devolutas e a aquisição da propriedade de terras públicas. Então, esse é um outro grande objetivo aí que nós temos para a nossa aula de hoje. Bom, tela compartilhada, aula gravada, vamos lá. Né? Terminávamos a aula passada falando sobre o resgate da enfiteuse, né? Ou seja, um instituto que existia antes no Código Civil de 1916 e hoje ele não existe mais. Dando sequência à aula de hoje, a aquisição ex vileges, ou seja, por força da lei. Né? O que significa isso? Significa dizer que a lei pode dispor de bens públicos, ou seja, o bem público ele sai por meio de uma lei da esfera de propriedade do poder público e entra na possibilidade da esfera da propriedade do particular, ou seja, a lei desafeta aquele bem público da sua esfera de organização e de interesse público, não só em razão aí da lei. Seja pelos exemplos que nós temos aí, no caso de loteamentos, perdimentos de bem, reversão ou abandono. Mas o que ocorre é, na verdade, que a lei autoriza que aquele bem público possa estar, então, à disposição dos particulares, em se tratando também da hipótese de aquisição da propriedade. Vamos falar um pouquinho agora sobre o regime jurídico dos bens públicos. Quando nós observamos o regime jurídico, de fato, nós estamos tratando de quais as consequências ou de como esses bens públicos podem ser afetados por questões comuns. Como esses bens públicos podem aí ser afetados por questões naturais. Ou seja, o que acontece? A partir do momento em que o bem é considerado como público, esse regime jurídico ele é rígido. Ou seja, as normas de direito público são diferentes das normas de direito privado. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Nós, civis, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O administrador público, o agente político, só pode fazer o que a lei permite. Olha só essa diferença, é uma diferença gritante. Nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, enquanto o agente público pode fazer somente o que a lei permite. Então, ou seja, é algo extremamente importante, algo ligado ao direito administrativo, tá? Um outro aspecto que nós devemos observar, quais são essas características, Qual é a distinção que existe entre um bem público e um bem privado? Primeiro, a alienabilidade condicionada. Um bem privado, ele pode ser alienado sem nenhuma condicionante, enquanto um bem público deve ser alienado mediante condições. Segundo, a impenhorabilidade. O bem particular pode ser penhorado, enquanto o bem público não pode ser penhorado. Então, essa é uma outra característica extremamente importante, ou seja, é um outro fato que nos leva aí a reconhecer, que nos leva aí a observar as características distintivas, características distintivas sobre um bem público e um bem particular. Então, o bem público não pode ser alienado, senão mediante condições. Bem público não pode sofrer aí a penhora, enquanto um bem particular responde pelas dívidas de quem a contraiu, do seu proprietário. Outro fato,
né, a não onerabilidade, ou seja, ele não pode ser onerado. O bem público não pode ser onerado, ou seja, sobre ele não podem ali pender a fatos e questões relacionadas que vão gerar ali um custo excessivo sobre ele. E um outro fato é a imprescritibilidade, né? O bem público não prescreve. Aí você fala, André, mas o que é imprescritibilidade relacionada ao bem privado? É possibilidade, por exemplo, da aquisição da propriedade pela posse mansa e pacífica da terra, ou seja, pelo uso capião. Então, né, é o fato de que a propriedade pode prescrever no caso do seu proprietário não dar a este imóvel uma atividade lícita ou não estar na posse e não cumprir a função social da propriedade. Então vamos ver cada um deles. A alienabilidade condicionada, o que é que significa isso? Olha só o que diz lá o nosso Código Civil. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma em que a lei determinar. Exemplo, né? Não pode, por exemplo, o município vender a sua praça matriz. André, mas eu não posso, por exemplo, né, desafetar aquela praça? Olha, até é possível, né? Só que vocês têm que compreender que a praça matriz de uma cidade, ela é também um patrimônio cultural. Vamos pensar assim, o estádio de futebol, o recinto de festa de peão, pode ser vendido? Pode, é bem público, tá? Só que, o que é que tem que acontecer para que isso venha a se realizar? Qual é a finalidade de que isso aconteça? Né? Qual é a possibilidade? É a condição. Né? É como nós vimos aqui, essa alienação, ela é condicionada. Ou seja, o próprio Código Civil, aí no seu artigo 100, ele vai dizer sobre isso. Ou seja, eles não podem ser vendidos, salvo que a lei determine. Então, se vier uma lei dizendo, aprovando aquela alienação, por exemplo, né, se o Poder Legislativo aprovar aquela alienação, seja, por exemplo, do estádio de futebol, seja do aeroporto, não há problema, mas tem que passar pelo Poder Legislativo, já que o Poder Legislativo aí reflete a vontade da população. Né? Então, esse é um aspecto. Olha só o que diz o artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observados também a exigência da lei. Olha outro, os requisitos legais para alienação de bens públicos estão dispostos na Lei de Licitação, na Lei 17, no artigo 17 da Lei 866 de 93, né? E a demonstração do interesse público, a prévia avaliação, a licitação, né, no caso de bens imóveis, e a autorização legislativa, que é o que nós já falamos nos termos da lei, ou seja, precisa de uma lei para que esse imóvel possa ser ali, então, alienável. A lei tem que determinar a alienação deste imóvel. Então, esse é um outro aspecto que nós devemos aí sempre considerar. Né? Este é um outro aspecto que tem a relevância para nós sobre o aspecto do tema que nós estamos estudando. Então, pode vender bem público? Pode, mas tem que ter uma lei que autorize. O Poder Legislativo tem que condicionar a venda daquele imóvel, ou seja, vai vender o estádio de futebol para quê? Vai utilizar o dinheiro aonde? Né? Vai vender o recinto de rodeio para quê? Vai vender, por exemplo, uma praça que não tem utilidade. Né? Então, ou seja, qual é a finalidade? Qual é a vantagem pública que isso vai gerar? Então, esse é um aspecto que nós estamos aí observando. Empenhorabilidade. Pessoal, lembrando, né, nossa aula está sendo gravada, será disponibilizada para vocês. É fundamental que vocês participem, assistem às aulas pelo nosso canal do YouTube, né? Deixem lá sua mensagem, deixem lá seu site, para que nós possamos aí fortalecer o nosso canal para continuar sempre aí colocando essas aulas à disposição de vocês. Né? Participem da aula, perguntem, né? Semana passada nós tivemos participações extremamente importantes, extremamente aí, que acrescentaram muito a nossa aula, e eu só tenho a agradecer quando os alunos participam e principalmente quando trazem elementos novos aí, que são muito enriquecedores da nossa aula. Né? Vamos lá então falar sobre a empenhorabilidade. Lembrando que a penhora é um modo de garantia de dívidas. Né?
A penhora é um modo de expropriação de patrimônio para a garantia de uma dívida. Isso é penhora, né? É lógico que o Estado não segue o mesmo ritmo e a mesma forma de execução, né, de que os particulares. O Estado pode dever? Pode, mas o Estado paga por precatórios. Ou seja, o que é um precatório? O precatório é o reconhecimento de uma dívida que tem que ser inserida no orçamento no ano anterior para que possa ser paga no próximo ano. Então, isso é um precatório. Ou seja, então o Estado não vai tendo aí todo o seu patrimônio penhorado, seus bens públicos penhorados, para o pagamento de dívidas que o Estado pode ter, né? Então, de acordo com a melhor doutrina que nós temos a respeito desse tema, os bens desafetados, ou seja, aqueles que perderam a condição de bem público ou de utilidade pública, até poderiam ser penhorados, né? Ou passíveis de alienação. Agora, isso somente os bens desafetados. O que nós vimos na aula passada? A afetação é a determinação que sobre um bem público ali existe o interesse público também. Agora, né, sobre um bem, ele acaba se tornando público porque existe o interesse público sobre ele. A desafetação é o contrário. É a determinação de que, em relação àquele bem, não existe mais o interesse público, e aí ele pode ser alienado, ele pode ser penhorado e assim por diante. E isso é o que a doutrina e a jurisprudência, de forma majoritária, vem dizendo, né? Como eu disse para vocês, a forma correta de executar o Estado não é pela penhora de bens públicos, né? Como nós já vimos, nós temos um sistema de precatórios utilizado para o pagamento de dívidas estatais, que está lá no artigo 100 da Constituição Federal e é regulado também pelos artigos 730 e 731 do Código de Processo Civil. Então, fica aí a ressalva, fica aí a dica também de leitura para vocês. Né? Nós temos aí hipóteses da jurisprudência extremamente importantes sobre esse tema. Olha, percebam aí as súmulas o que dizem, né? A impenhorabilidade de bens públicos é ressaltada tanto na jurisprudência do STJ quanto no STF. Excetuam-se apenas os créditos de pequeno valor, cujo pagamento realizar-se diretamente por RPV, requisição de pequeno valor, mas ainda assim não autoriza a penhora de bens públicos, só não vai precisar entrar nos precatórios. Precatórios, salvo engano, acima de 60 salários mínimos, tá? Salvo engano. E o RPV abaixo aí do valor de 60 salários mínimos, tá? Um outro aspecto, mesmo os créditos de natureza alimentícia submetem-se ao regime de precatórios, tá? E isso em razão do Estado. Por exemplo, o Estado que paga pensão, por exemplo, para o filho de um militar, alguma coisa nesse sentido. Olha o que nós temos a súmula 655 do STF. A exceção prevista ao artigo 100, que é a questão dos precatórios, caput da Constituição Federal, em favor de crédito de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrente da condenação de outra natureza. Então, por exemplo, crédito previdenciário, né, tudo tem natureza alimentar. Nós temos ainda aquilo que disse o STF no julgamento do recurso extraordinário 564-132 do Rio Grande do Sul, que fixou o entendimento de que é possível, no caso de honorários advocatícios, que seu pagamento seja fracionado do precatório, entendendo que é direito do advogado executar de forma autônoma seus honorários, já também pelo fato de que honorários advocatícios têm também natureza alimentar. Jorge, perdão não ter respondido antes, deixa eu ver aqui a sua pergunta. Bens do patrimônio do município vão para leilão e tem que passar pelo Poder Legislativo? Exatamente, Jorge, né? Vai vender ali os bens do município, tem também que ter uma lei autorizando a alienação daqueles bens, né? E aí nós temos formas da alienação desses bens, né? Normalmente hoje nós temos o pregão eletrônico, tá? Ao invés ali do leilão, como nós conhecemos de forma mais simples. O pregão eletrônico hoje é a forma mais rápida, fácil e segura da realização desse procedimento de alienação de bens, inclusive bens móveis ou imóveis do município.
Tá joia, Jorge? Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Mas tem sim que ter lei também para poder vender patrimônio público, independentemente de qual seja aí o bem. Pessoal, eu vou dando aula de vez em quando, eu olho aqui no chat, tá? Fiquem à vontade, perguntem, e é sempre importante. Então, questão do advogado também nós já falamos. Um outro julgamento importante, uma ação direta de inconstitucionalidade, a 4425-DF, né, de 2013, o STF declarou a inconstitucionalidade da alteração da emenda constitucional 62 de 2009, né, no ato das disposições constitucionais transitórias, criando um regime especial para pagamento de precatórios, pelos quais os estados e municípios poderiam optar por pagar os precatórios vencidos na data da promulgação da emenda, né, num prazo de 15 anos. Então é inconstitucional, não foi aí reconhecida também esta hipótese, tá? Outro requisito do bem público, a não onerabilidade, ou seja, sobre ele não pode ser onerado, sobre ele não pode haver ali, né, nenhuma ação que vá ali aumentar, né, de forma excessiva ali dívidas que possam existir sobre ele, né? Então, ou seja, o que nós temos a respeito disso? Ou seja, é a garantia da execução do patrimônio, né, que existe através do não penhor, da não anticrédito, da não hipoteca, isso sobre os bens públicos, tá? Quando nós tratamos ali da imprescritibilidade, por que o bem público não prescreve? Por que a propriedade sobre o bem público não prescreve? Sobre isso, nós temos o artigo 191, parágrafo único, e artigo 183, olha, gravem aí, guardem, leiam esses artigos. Artigo 183, parágrafo 3º da Constituição, que dizem que os imóveis públicos não são usucapis, ou não são usucapíveis, né? Ou seja, sendo, portanto, imprescritível, ou seja, a pessoa pode, um morador de rua pode morar a vida inteira numa praça e ele não vai adquirir a propriedade sobre aquela praça, né? O morador de rua pode morar a vida inteira embaixo de uma ponte que não vai adquirir a propriedade daquela ponte pela posse mansa e pacífica em sendo um morador daquele imóvel público, tá? Então, imóveis públicos não são usucapíveis. Bom, o que é que nós temos a respeito disso? O artigo 102 do Código Civil estabelece sem distinção, que os bens públicos não estão sujeitos ao usucapião. Vamos até grifar, olha, os bens públicos não estão sujeitos ao usucapião. Aí você vai perguntar, André, me relembra e me diz o que é o usucapião. O usucapião é a possibilidade da aquisição da propriedade. A pessoa ela está na posse de um imóvel, e aí a nossa Constituição tem prazos distintos para imóveis urbanos, imóveis rurais, tá? Não vou entrar nesses detalhes, mas se a pessoa cumprir esse prazo na posse desse imóvel de forma mansa e pacífica, ou seja, nunca foi questionado, contra ele não tem uma ação de retomada desse imóvel, né, de restituição, ou seja, se ele estiver na posse desse imóvel de forma mansa e pacífica pelo tempo designado, dando a este imóvel, né, a utilidade da terra, ali ele adquirir a propriedade. Então, ou seja, de bens públicos não existe usucapião, tá? Por quê? Porque olha só o que nós temos a respeito disso. Essa é a posição, por exemplo, da súmula 340 do STF. André, por que você fala tanto em súmula? Porque é o que vai ser cobrado de vocês em concursos públicos, em provas da OAB, né? Vocês têm que começar a estudar a súmula. Qual é o entendimento dos tribunais sobre aquele determinado tema, sobre aquele determinado assunto? O que o tribunal já falou sobre aquilo? E a súmula 340 diz: desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião. O que é um bem dominical? Aqueles de uso comum do povo. Então, não podem ser adquiridos por usucapião.
Então, esse é um aspecto extremamente importante. Regime de bens no direito ambiental, pessoal, olha aí, é algo extremamente importante. Lembrando que a nossa Constituição Federal é chamada de Constituição Verde, tá? Porque foi a primeira lei, a primeira norma específica a garantir direitos ambientais de forma clara, específica, para as presentes e futuras gerações. Então, o que nós temos a respeito disso? Primeiro, aquilo que diz o artigo 225 da Constituição, que é o que eu estou dizendo. O direito ambiental é um direito que pertence a toda a coletividade, às gerações presentes e às gerações futuras, chamado ainda de um direito difuso, ou seja, um direito de todos, um direito coletivo. Então, esse é o direito ambiental. O outro aspecto que nós temos sobre os bens no direito ambiental é a preocupação com o equilíbrio entre a necessidade de produção, a necessidade de expansão econômica, mas também a necessidade de preservação ambiental. Né? E aí a Constituição, então, determina o quê? Que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Né? Se fosse assim uma preservação absoluta, nós teríamos o meio ambiente protegido, preservado. Não, mas é equilibrado. Eu posso tirar e devo repor quando necessário, tá? Ou tenho que repor na medida em que eu retiro ali os valores, né, que a terra nos fornece. Sendo essencial para a sua manutenção a sadia qualidade de vida, sendo importante para a promoção da dignidade da pessoa humana. Então, se nós não temos água potável para beber, se nós não temos um ar limpo, se nós não temos comida, logicamente que nós não vamos ter uma vida digna também. O outro aspecto que traz aqui a Constituição Federal a respeito do meio ambiente é o fato de que é chamado de bem de uso comum do povo, o direito ambiental, os bens ambientais. Né? E isso, de acordo com aquilo que nós vamos observando e por tudo aquilo que nós já falamos sobre também os bens ambientais, né? A própria Constituição Federal traz para nós aqui o direito ambiental como um direito fundamental do indivíduo, ou seja, aquele que é necessário para que ele possa subsistir, para que ele possa sobreviver. E isso, então, coloca o direito ambiental, os bens ambientais, na condição de um macro bem, ou seja, um bem muito maior do que o interesse individual, do que interesses pessoais sobre esses bens. E aí, o que nós temos a respeito deles, então? Eles acabam também observando, eles acabam também tendo para si a proteção. Né? Então, os bens ambientais também são bens inalienáveis, imprescritíveis, impenhoráveis, ou seja, características também que distinguem esses bens dos bens privados. Então, essa é uma outra concepção que nós temos também dos bens ambientais. E aí o Murilo coloca, vem aí a ideia do desenvolvimento sustentável. Eu posso, exatamente, Murilo, né? Nós temos que desenvolver, nós temos que expandir de forma equilibrada, sustentável. O que é a sustentabilidade? Né? A sustentabilidade é o uso, né? É o usufruir da coisa ambiental, do direito ambiental, das reservas naturais que nós temos, sem, contudo, esgotá-las. Né? Sem, contudo, criar uma situação em que ela não consiga se renovar, né? Ela não consiga criar meios próprios para ela se regenerar. O grande problema está aí, né? O ser humano, além de consumir, impede aí a regeneração. E é exatamente por isso, Murilo, que nós temos então o chamado desenvolvimento sustentável, ou seja, a sustentabilidade está pautada, está baseada no equilíbrio, né? Nesse ambiente equilibrado, conforme aí nós estamos observando. E é uma excelente observação do Murilo aí novamente. Pessoal, dando sequência aqui, então, nós temos as terras públicas, né? Vamos voltar, né, para o nosso foco em específico, terras públicas.
Já falamos bastante sobre terras públicas, né? Já falamos sobre toda a história da terra pública no Brasil, já falamos da divisão das terras no Brasil e já falamos também do regime jurídico da terra no Brasil. Então, aqui nessa primeira tela, ela vem fazer um remember aí daquilo que nós já vimos, né, da divisão das terras, mas nós temos que buscar algo mais próprio naquilo que nós tratamos sobre terras públicas. Ou seja, o fato de que a terra pública não é terra de todos. A terra pública é a terra do interesse comum, ou seja, é a terra aplicada sobre o interesse comum, sobre o interesse de todos. E isso é terra pública. Ou seja, né, de acordo com a doutrina do Plácido e Silva, define as terras públicas, ao contrário das particulares, são aquelas que pertencem ao domínio público, sejam ou não destinadas a fins de uso público. Então, eu posso ter uma terra pública em que o particular não tem, por exemplo, ali acesso. Eu posso ter uma terra pública em que o particular pode dela fazer uso, como, por exemplo, praças e assim por diante. Então, esse é um fato também extremamente importante, ou seja, é a garantia de que a terra pública sempre estará à disposição do público, seja de forma direta ou até mesmo de forma indireta. Então, esse é um outro aspecto que nós observamos aí sobre a terra pública, né? Essa é uma outra fonte de que nós devemos aí observar, né? Um outro fato aqui também que o Rocha vem dizer é que as terras públicas são terrenos da Marinha e acrescidos, como nós já falamos anteriormente, e as suas diversas espécies, ou seja, as marginais, as ilhas fluviais, lacustres, costeiras e oceânicas, as áreas de várzea, os alvéolos abandonados pelas águas públicas, as estradas de rodagem, as vias e os logradouros de uso comum do povo, as áreas sobre as quais são construídos prédios públicos, áreas destinadas por lei, olha, observem aqui, indispensáveis à defesa do território nacional e de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Ou seja, então nós temos aí todos esses critérios já divisores, né, e bastante importantes sobre a divisão de terras particulares para terras públicas. O grande problema ainda que nós temos em território nacional é o sistema fundiário. Nós vimos que o sistema fundiário ainda não encontrou um equilíbrio, né? Ainda não encontrou uma estabilidade jurídica. Por quê? Porque ainda nós temos a necessidade extremamente grande da regularização fundiária. Muitas terras que não têm escritura, muitas terras que ainda são baseadas na negociação por contratos, né? Então, ou seja, o único documento, o documento legal garantido como propriedade da terra é uma escritura pública. Enquanto o bem imóvel se transfere pela tradição, pela entrega do bem, o bem imóvel só se transfere por escritura pública. Mas nós temos no Brasil ainda muitas terras que não têm escritura. Aí você fala assim, bom, então a pessoa não tem garantia real. Olha, pessoal, isso é discutível. Ela pode ter um contrato. Ela pode ter um contrato de 50 anos, mas é só um contrato. Ela é o possuidor daquela terra. Ela não adquiriu a propriedade. Por que ela não adquiriu a propriedade? Porque ela não tem uma escritura pública. Por isso que é tão importante a regularização fundiária no Brasil, ou seja, aquela pessoa que está na posse da terra, né, por mais de 50 anos, muitas vezes, e não adquiriu a propriedade. Né? E não é que a pessoa, vamos pensar assim, pessoal, é que sobre um critério legal, ela não é o proprietário, ela é o possuidor, que tem um documento que garante a ela continuar na posse. Tá? Não quer dizer que aquela terra não é dela, mas, de acordo com a lei dos registros públicos, ela não tem a propriedade. Ela não tem o documento legal chamado escritura pública de propriedade, aquela que é registrada no cartório de registro de imóveis. Então, o grande problema ainda é uma questão fundiária, ou seja, que está associado, como eu já disse, a uma insegurança jurídica, né? Ou seja, onde as leis devem existir com essa finalidade de garantir, de gerar a estabilidade a quem produz, a quem está na terra. Né? Então, essas terras que pertencem ao domínio de determinadas terras concedidas, aliadas
aí ao poder público, às terras públicas, né, elas são ocupadas muitas vezes de forma indevida, popularmente conhecida como grilagem de terras, gerando assim um caos fundiário no país. Ou seja, e é por isso que nós aí tanto observamos as falas, por exemplo, agora, como eu disse para vocês, que vai existir lá a questão do marco temporal das terras indígenas. Ou seja, era uma terra pública que a lei, que por lei, né, conforme se deseja aí, se ela está ocupada antes de tal ano, a pessoa vai acabar adquirindo a propriedade daquela terra. Por quê? Pela questão do desenvolvimento sustentável, pela questão da divisibilidade da terra no Brasil, né, da necessidade do brasileiro ter acesso à terra para poder produzir. Então, a partir do momento que nós observamos, que nós estudamos essa concepção da terra na Constituição Federal de 88, nós vamos ver aquilo que diz o artigo 20, lá no seu inciso 2º, que diz: as terras devolutas, ou seja, terra de ninguém, terra onde o Estado não usa e terra onde o particular não é dono, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei, terrenos marginais, ilhas fluviais, lacustres, zonas limítrofes com outros países, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as áreas referidas no artigo 26, inciso 2, terrenos da Marinha, né, seus acréscimos, terras tradicionalmente ocupadas por índios. Ou seja, olha o que diz mais, o artigo 26, ainda no inciso 2, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas do domínio da União, município de terceiros. As ilhas fluviais lacustres não pertencentes à União. As terras devolutas não compreendidas dentre as da União. Ou seja, sobre todos esses dispositivos, nós temos aquilo que é terra pública e aquilo que não é terra pública. Ou seja, sobre esse aspecto, são chamadas terras devolutas, terras que não estão contabilizadas como propriedade pública, mas também não têm ocupação por particulares. Então, as terras devolutas são objeto, sim, inicialmente, da reforma agrária. Né? Isso sobre o aspecto da própria Constituição Federal. E sobre o aspecto do Estatuto da Terra, né, da Lei 4.504 de 1964, é considerada a lei central no sistema jurídico agrário até hoje. E já está totalmente ultrapassada, garanto para vocês. Né? Ou seja, entre as terras públicas, para fins de execução da reforma agrária, estão as terras devolutas. Né? Sejam aquelas que estão na órbita da responsabilidade e da propriedade da União, dos estados e dos municípios. Então, elas têm como finalidade aí a reforma agrária. Então, antes de desapropriar uma área, antes de retirar uma área de quem está trabalhando e nela produzindo, deve ser feita a reforma agrária, principalmente nas terras devolutas. Então, esse é um outro aspecto que nós aí observamos. Outra situação, né? O que nós podemos observar aí? O fato de que o Estatuto da Terra vai preceituar que o poder público poderá explorar direto ou indiretamente imóveis rurais unicamente nos casos de pesquisa, experimentação, demonstração e fomento. Então, por exemplo, não pode o poder público ter uma fazenda produtora de carne, de gado ou de alimentos. Né? O Estado não pode ser produtor. O Estado vai utilizar as terras públicas que tem, como, por exemplo, na questão de pesquisa, né, da Embrapa, por exemplo. Então, a Embrapa pode ter fazendas, podem ter terras públicas utilizadas por essa a empresa pública, né, para desenvolvimento de novas tecnologias agrícolas. Mas vocês nunca vão ver uma fazenda do município, uma fazenda do Estado, uma fazenda da União produzindo alimentos, porque essa não é a finalidade. A finalidade da produção de alimentos é da iniciativa privada, não é da iniciativa pública. A iniciativa pública pode regular, a iniciativa pública pode criar normas, pode fiscalizar, mas não tem a finalidade de produção. Não é essa a finalidade. Né? O outro aspecto, a dominialidade pública para fins agrários
deve ocorrer somente em caráter transitório e não definitivo, desde que não haja viabilidade de transferir ao domínio privado, ou seja, pela reforma agrária, ou na execução de projetos de colonização de imóveis públicos, né, como acontecia no passado, onde era necessária a colonização de imóveis públicos, né, por particulares, até mesmo para que houvesse essa diversificação, né, e essa busca, na verdade, da população, né, de colonizar o país. Um outro fato importante é que compete, então, ao Instituto Brasileiro da Reforma Agrária, ou seja, ao INCRA, proceder à discriminação das terras devolutas, à identificação dessas terras federais, né, legitimá-las a que exerçam atividade agrária em relação às terras devolutas estaduais, municipais. Poderá o INCRA, através de convênios, também celebrar aí a reforma agrária também em terras estaduais ou municipais. Então, ele também tem, quando, logicamente, ele por convênios, por leis, né, que autorizem o INCRA a realizar essas atividades também, pessoal. Até aqui mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos lá, vamos dando sequência. Terras públicas e terras devolutas. Vamos agora traçar um paralelo para que nós possamos identificar a diferença, o conceito e as características, né? Um fato interessante no Brasil é que esse é um aspecto que vem sendo discutido há séculos, tá? E o que se tem, na verdade, o que se consegue compreender aí da distinção de terras públicas para terras devolutas é que terra pública é aquela em que o poder público dá a ela alguma utilidade pública, seja na condição de dominical ou não. Terra devoluta é aquela que está sob a tutela do poder público, mas ele não deu uma destinação pública ainda para aquela terra, né? Se vocês observarem bem, o artigo 3º aí da Lei de Terras, que nós vimos lá atrás, né? Ele vai dizer o quê? O que são terras devolutas? Ele traz para nós aqui um conceito. As que não se acharem aplicadas a algum uso público nacional, provincial ou municipal. Parágrafo 2º. As que não se acharem no domínio particular por qualquer título legítimo, nem forem havidas por sesmarias, outras concessões do governo geral ou provincial, não incursas em comício por falta de cumprimento das condições de medição, nós já vimos lá atrás também. Confirmação e cultura. Terceiro, as que não se acharem dadas por sesmarias ou outras concessões do governo, que apesar de incursas em comício, forem revalidadas por esta lei. Parágrafo 4º. As que não se acharem ocupadas por posses que, apesar de não se fundarem em título legal, forem legitimadas por essa lei. Então, lá atrás, né, a lei de terras, já de 1850, já trazia esse conceito de terras devolutas, ou seja, né, fica muito claro para nós entendermos que é aquela em que não foi dado ainda uma finalidade pública, né? E aí, então, mais uma vez, o decreto 601 de 1850 traz para nós o que são terras devolutas. São devolutas na faixa de fronteira, nos territórios federais e no Distrito Federal, as terras não sendo próprias nem aplicadas a algum uso público federal, estadual, territorial ou municipal. Não se incorporarem ou não se incorporaram ao domínio privado. Então, pessoal, fica muito nítido para nós. Terra devoluta é aquela que o Estado não deu a ela uma finalidade pública, tampouco está sendo ocupada de forma legítima ou não por particulares. Isso é terra devoluta. Com a Constituição Federal de 88, nós temos lá o artigo 20, inciso 2, o artigo 26, inciso 4, que vai dizer exatamente o que é terra devoluta. Nós temos ainda a súmula, né, 477 do STF, que vai dizer as concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos estados, autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenham inerte ou tolerante em relação aos possuidores. Por quê? Porque é importante que nas faixas de fronteira tenham ali nacionais residindo, né? É importante.
para garantir que não haja, por exemplo, a posse ilegítima de estrangeiros sobre terras nacionais. Então é importante. Até se tolera que haja ali a utilização dessas terras devolutas na fronteira para que tenham nacionais na posse e no uso da terra. Né? E muitos julgados existem aí a respeito desse tema. Muitos julgados existem a respeito desse tema. Até mesmo aí o STJ, né, na ausência da transcrição imobiliária, não presume que a terra é devoluta. Então é o que eu disse para vocês. Mesmo não tendo uma escritura pública, não se presume que ela seja devoluta, porque ela tem um título, um contrato, tá? Então é uma garantia, não é uma garantia real, mas é uma garantia. A Júlia coloca aqui, professor, se a terra é devoluta e está ocupada por um particular, porém o Estado acha uma finalidade para essa terra, o participar que está ocupando, né, a pessoa que está ocupando ali, tem que sair da terra para que ela seja utilizada? Tem, né? Aí quando acha uma finalidade, ela muda de devoluta para terra pública. Exatamente, Júlia, né? Exatamente. É esse aspecto que nós devemos aqui observar, né? O Murilo coloca aqui, senhor, não entendi o conceito de terra dominical, que pode explicar novamente? Murilo, é muito fácil esse conceito de terra dominical. É aquela terra pública de uso comum do povo. Né? O que é, então, uma terra dominical? Né? Vamos pegar um conceito aqui e eu passar novamente para vocês. Quando nós observamos, então, esse conceito de bem, são aqueles bens que pertencem ao Estado na sua qualidade de proprietário, como terrenos da Marinha, terras devolutas, prédios, rendas, títulos e dívidas públicas. Então, os bens dominicais são aqueles bens públicos que tanto podem ser de uso específico do poder público, tá? Como também podem ser de uso das pessoas, como praças, como rodovias. Então, são bens dominicais. O conceito, né, do bem dominical ou de domínio, ou seja, do seu proprietário, quem é o proprietário desse bem? Mais uma vez, são aqueles bens que pertencem ao Estado. Onde é que você vai achar o conceito dos bens dominicais? Vou até postar para você aqui no chat onde é que na lei está o conceito dos bens dominicais. Vamos postar aqui. Olha só, Murilo, acompanha comigo aí. Artigo 99, inciso 3º do Código Civil. Define-se os bens dominicais como bens públicos, que constituem patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal real de cada um dessas entidades. Então, por exemplo, bens do município, né, bens dos estados, bens da União. Então, essa função, esse bem dominical, ele tem essa importância, né? Um exemplo aí, vamos buscar exemplos, né, melhor para a gente poder entender. Exemplos de bens dominicais. Quando nós vemos na prática quais são eles, são aqueles que estão muito próximos, na verdade, também da população. Né? São aqueles bens que são utilizados de forma bastante específica, como, por exemplo, hospitais públicos, tá? São aqueles bens que têm como finalidade, né? Vou buscar aqui para você os exemplos de forma mais clara, talvez mais precisa, né? Onde esses bens dominicais, eles têm essa garantia, eles têm essa faculdade. Então, ou seja, a partir do momento em que nós observamos a finalidade do bem público, né, nós observamos a utilização desse bem público para a utilização do povo também, né, o que nós podemos considerar como bens destinados dessa forma, tá? Por exemplo, hospitais públicos, repartições públicas, universidades federais, são também exemplos aí de bens dominicais. Entendeu, Murilo? Ficou com mais alguma dúvida? Qualquer coisa, pessoal, é só perguntar, eu vou acompanhando aqui. Maravilha, então, Murilo. Qualquer coisa, olha, só participar. Perguntas muito pertinentes, viu? Parabéns aí pelas suas participações.
Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência, né? Vamos adiantar aí. Então, a partir do momento em que nós estamos estudando a terra pública, né, a partir do momento em que nós estamos observando aquilo que significa a terra pública, é onde nós temos, por exemplo, aí, né, olha a opinião do procurador do estado do Pará, quando ele fala sobre essas terras públicas, né, o Ibrahim Rocha, especificadamente sobre o ônus da prova, quanto a terra, como a terra devoluta. Como é que se prova que é terra devoluta ou não? Ele diz o seguinte: penso que há sinais que podem apontar erro em determinadas premissas interpretativas, que talvez sejam mais decorrentes da linguagem do que de um enfraquecimento propriamente dito da tese sobre a distribuição do ônus da prova. Ademais, não seria justo ao poder público, desconhecendo onde estão as suas áreas, provoque os particulares, sacrifício que lhes impor o ônus de provar o contrário. Então, ou seja, olha como é interessante isso. Quem tem que provar que aquela terra é uma terra devoluta é o Estado, né? O Estado é que tem que provar que aquela terra é pública, não é do particular. A pessoa, o indivíduo que está na posse da terra, muitas vezes por uma vida inteira, não cabe a ele a prova de que aquela terra é dele. Não cabe a ele a prova de que aquela terra não é pública, né? Nós temos aqui, na verdade, sobre esse princípio, essa premissa trazida aqui pelo Ibrahim Rocha, uma inversão do ônus da prova quanto à terra devoluta. Quem tem que provar que a terra é devoluta é de interesse público ao Estado, e não a pessoa que está na posse dessa terra. Vamos aí dando sequência. Uso capião de terras devolutas, será que é possível? Né? Será que eu posso usucapir uma terra devoluta? Eu vou adquirir a propriedade pela posse mansa e pacífica dessa terra? Quais são, então, as modificações legislativas que nós tivemos? Bom, o primeiro aspecto é antes da Constituição Federal, depois da Constituição Federal. Antes do atual Código Civil, depois do atual Código Civil. Então, nós temos aqui um resumo. As terras devolutas possuem como características pertencentes à pessoa jurídica de direito público interno. Por força da Carta Magna de 88, não são passíveis de usucapião e possibilidade de alienação, de acordo com as exigências legais. O domínio não está condicionado à sua demarcação, não exclui o domínio estadual, federal ou municipal. Então, nós temos essa característica importante. Um outro fato aqui a ser considerado, né? Ou seja, a questão de que na atual ordem constitucional, as terras devolutas, né, devido serem terras públicas, apesar de alienáveis na forma da lei, então, ou seja, por lei elas podem ser vendidas, já que elas não têm sobre elas um interesse público real, né, não são passíveis de usucapião por força do parágrafo único do artigo 191 da Constituição Federal. E mais, a própria súmula que nós já falamos, 340 do STF, diz que, desde a vigência do Código Civil de 16, os bens dominicais, ou seja, de interesse público, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Então, uso capião é a aquisição da propriedade pela posse mansa e pacífica por um determinado período de tempo nos termos da lei, não garante, não admite a aquisição da propriedade, ou seja, o uso capião, tá? Independentemente se ela é uma terra devoluta ou se ela é uma terra pública. Então, essa é uma condição importante que nós devemos sempre observar. As terras devolutas na Constituição Federal de 1988. Além disso, a Constituição Federal, no que tange aí as terras devolutas, diz mais, né? Ela vem já de acordo com o que nós já estudamos aqui na aula de hoje. Qual é o conceito? O que é uma terra devoluta? Está lá descrito no artigo 20, inciso 2º da Constituição Federal, e no artigo 26, inciso 4º também da Constituição Federal. E mais que isso, a proteção também, ou seja, os bens ambientais também têm a mesma garantia de proteção que as terras devolutas e as terras públicas. Ou seja, da literalidade dos termos constitucionais de que as terras devolutas não pertencem
à União são automaticamente de propriedade dos estados. Surge uma dúvida sobre a existência de terras devolutas municipais. Então, nós temos por exclusão. Aquilo que diz a lei é: o que não é terra devoluta da União é terra devoluta do Estado. E aí surge a pergunta: existe terra devoluta do município? É possível? A resposta é: não é impossível. Tá? Por quê? Porque grande parte da doutrina defende que muitos Estados-membros têm transferido a seus municípios parte das suas terras devolutas, levaram à formação o atual regime dominial sem ser composta por terras devolutas municipais. Então, é possível, sim, a existência de terras devolutas municipais. Quando? Quando o próprio Estado abre mão daquela terra pública em favor de um determinado município para que ele dê utilidade pública para aquela terra. Então, o Estado não tem nada para construir ali, o município às vezes tem. E o Estado transfere aquela terra devoluta para o município para que ele dê a ela a finalidade pública que o Estado não poderia dar. Discriminação de terras devolutas, né? Já vimos isso também. A discriminação, ou seja, discriminar é identificar, né, a terra devoluta. É criar uma categoria jurídica específica. É dimensionar a terra devoluta. Então, esse status de devoluto que nós temos das terras, né? Ou seja, é de ser uma terra indeterminada, é de ser uma terra onde não se sabe exatamente a quantidade de terras devolutas que nós temos para um bem determinado. Se a terra devoluta for um bem determinado, o que vai acontecer na sequência? Ela vai ser inserida na categoria de bem público. E aí o Estado até poderá dar a ela ali uma finalidade pública, ou seja, um uso público comum, ou seja, as pessoas vão ter acesso àquela terra e poderão dela utilizar, ou um uso público especial. Né? O que é um uso público comum? A praça da cidade. O que é um uso público especial? O prédio da prefeitura da cidade. Essa é a distinção que nós temos entre um uso público comum e um uso público especial. Além dessas características, o que nós temos a respeito ainda sobre esse tópico? O procedimento administrativo da discriminação das terras devolutas. Então, desde 1976, estão tentando demarcar e identificar essas terras devolutas. Né, pessoal? O problema é que a terra, pelo alto valor econômico que ela exige e ela possui, né, qualquer terra que não estiver sendo ocupada por ninguém, alguém vai ocupar. Esse é um fato. Então, qual é a primeira fase dessa discriminação das terras devolutas? A primeira fase é: inicia-se uma instauração de uma comissão especial, consta por 3 membros, sendo um bacharel de direito, que é o seu presidente, um engenheiro agrônomo e um funcionário do órgão competente, que serve de secretário. Cria através de portaria do presente órgão, tendo como objetivo a elaboração de planta e memorial descritivo, indicação dos registros imobiliários, das propriedades, o rol das ocupações, a planta memorial descritiva, né, conhecidas, o esboço e circunstanciado da gleba a ser discriminada, o seu levantamento aerofotogramétrico e demais informações que possam interessar ao feito. Então, ou seja, essas comissões elas são criadas de fato para buscar, para pesquisar, para identificar essas terras devolutas, né? E olha só, o presidente dessa comissão é lá o bacharel em direito, precisa conhecer a lei, né? Comunicará a instauração de um processo discriminatório administrativo a todos os oficiais de registro de imóveis da jurisdição, que sob pena de prevaricação não poderão efetuar atos estranhos à discriminação, ou seja, matrícula, registro, inscrição e averbação nessas escrituras, relativos aos imóveis situados na área a ser discriminada, total ou parcialmente. Não se trata de uma limitação absoluta, pois o presidente poderá autorizá-los conhecendo o prévio das modificações fundiárias. Então, ou seja, é algo extremamente importante. Vocês vão perguntar, isso acontece com grande facilidade? Não, pessoal, infelizmente não. Nós devemos ter muito mais comissões como essas, com o poder que essas comissões têm, com a finalidade que essas comissões têm, para que nós pudéssemos aí identificar as terras devolutas. Imaginem também uma outra situação, né?
o quanto essas pessoas sofrerão de pressão, o quanto essas pessoas serão ameaçadas. Por quê? Porque, como a nossa colega disse agora há pouco, a essas terras devolutas, elas poderão ali ser requisitadas, né? A essas terras devolutas, o Estado pode retomá-las para si e haverá ali, então, o despejo dessas pessoas. Então, ou seja, são questões extremamente importantes, onde o Estado exerce o seu poder de controle sobre a terra. Segunda fase, né, o presidente dessa comissão convocará os interessados por edital para apresentarem seus títulos, documentos e informações. Então vai começar a chamar as pessoas, olha, você está aqui nessa terra, o que você tem? Você tem contrato? Você tem escritura? E essas pessoas vão, então, apresentando os seus documentos, né? Se eles não atenderem essas intimações ou as publicações do edital, pessoal, quem lê edital? Quase ninguém, né? Se eles não atenderem, o que vai acontecer? A propositura de ações judiciais, gerando a impossibilidade de acesso a crédito oficial, incentivos fiscais, cancelamento de cadastro rural do imóvel. Mais que isso, nós partimos para uma terceira fase. Então, primeiro, identifica. Segundo, chama essas pessoas para demonstrarem qual é a qualidade da sua posse. Terceiro, recebida a documentação de cada interessado, será esta autuada e processada, seguindo uma vistoria obrigatória do imóvel. Vai lá no imóvel, cuja documentação foi apresentada, vai conferir se os dados correspondem, por exemplo, à extensão desse imóvel. Depois, né, em caso de conflito das informações, encerrado o prazo, a comissão tem 30 dias improrrogáveis para se pronunciar sobre a documentação apresentada. O que vai acontecer? O que essa comissão vai determinar? Havendo dúvidas sobre a documentação apresentada, a comissão reduzirá as irregularidades encontradas e encaminhará o processo ao INCRA, né, e demais órgãos competentes. Quarta fase, lavratura de termo de encerramento da discriminação administrativa. Está terminando o levantamento das áreas que podem ser terras devolutas ou não. Esse termo ele vai ser um termo identificador, ou seja, é um mapa detalhado da área discriminada, rol de confrontações, quem é o proprietário de cada área, faz divisa com quem, né? O tamanho dessa área, né? A apuração das terras que de fato são devolutas, a descrição dos acordos realizados, a relação das áreas com titulação transcrita no registro de imóveis, dos que não atenderam à convocação, o rol de ocupações legitimáveis, ou seja, que podem ser legalizadas, rol de propriedades reconhecidas e a relação dos imóveis cujos títulos suscitaram dúvidas. Então, ou seja, tudo isso vai começando a ter forma. Conforme nós vimos lá aquelas imagens por satélite, nós vamos começar a identificar cada produtor. Olha, essa aqui é a propriedade do João, do José, do Francisco, do André, do Fernando, né? Ele está ali há tanto tempo, ele tem um contrato, ele tem uma escritura, né? Ele tem uma autorização de uma outra pessoa que era o proprietário anterior. Então, olha como isso é interessante. Pena que não acontece como deveria, né? E a quinta fase, o órgão providenciará o registro em nome da unidade federativa, ou seja, passa a ser terra de propriedade da União, competente das terras devolutas discriminadas. O ato de registro denomina-se arrecadação administrativa. Só na hipótese da fase 2, né, de não responder o edital, é que nós teremos um processo, uma fase judicial, né, uma ação judicial no caso da pessoa não responder, não entregar documentos e não prestar esclarecimentos. Aí nós teremos uma fase judicial para isso, mas do contrário, é tudo administrativo. Essa comissão, ela tem essa capacidade da identificação, né, dessas terras devolutas, da análise de documentos, inclusive ao final de determinar a arrecadação administrativa, ou seja, o registro daquela área em nome da unidade federativa. Olha como é interessante isso. Então nós temos lá quais são as fases. Primeira, instauração da comissão, convocação das pessoas, processamento da documentação e encerramento dessas comissões que tem como finalidade a observação e a busca das terras devolutas.
né? Quando nós nos aprofundamos nesse tema, e é importante dizer, ou seja, quando as pessoas são chamadas e não vêm prestar os esclarecimentos, nós temos que ter aí um procedimento judicial, ou seja, uma ação discriminatória, né, que tem como base legal aí os artigos 18 a 23 da Lei 6383 de lá 1976, né, na hipótese do reconhecimento de dúvidas sobre a legitimidade de títulos, ou seja, escrituras falsificadas, né? O processo discriminatório ou administrativo for dispensado ou interrompido por presumida ineficácia ou não atendimento do edital, conforme já falamos anteriormente. Então, esse processo tem essa finalidade de apurar os fatos que não ficaram claros, ou das pessoas que não vieram ali para prestar os devidos esclarecimentos. É um procedimento judicial sumaríssimo, extremamente simplificado, extremamente fácil, né, de acordo lá com o artigo 275 do Código de Processo Civil, de 73. Agora nós temos o de 2015, então é importante lembrar que nós temos essa atualização legislativa também no tocante ao Código de Processo Civil. Então nós temos lá um artigo agora no Código de Processo Civil novo que substituiu o artigo 275, né? Ou seja, o que nós temos no Código Civil novo? Está lá no artigo 539 seguintes, que é um procedimento sumaríssimo, né, no tocante a essas ações. Então, nós temos o quê? Nós temos, na verdade, aí, né, uma divisão de ritos, tanto um procedimento especial, de acordo com o artigo 539, como um procedimento de rito sumário, ou seja, um pouco mais complexo, né, de acordo com o artigo 318. Resumindo, como é esse procedimento judicial? É feita a citação dessa pessoa por edital, essa pessoa não aparece, não apresenta os documentos, é uma sentença possui efeito devolutivo, com a possibilidade de uma execução provisória para fins de registro. Não apareceu? Vamos registrar em nome lá da unidade da federação. A ação discriminatória tem caráter preferencial e prejudicial às ações em andamento de domínio e de posse. Ou seja, o deslocamento dos processos para a Justiça Federal, já que se é patrimônio da União, o processo tem que correr pela Justiça Federal, né? Quem perder a ação paga as despesas do processo, né? E também as despesas de demarcação da área. Olha só, considerada a extensão da linha ou de linhas de confrontação com áreas públicas. A petição inicial tem como requisito a apresentação de um memorial descritivo da área, ou seja, onde ela está localizada, né, quem são seus confrontantes e assim por diante. E lá ao final, nós temos a arrecadação sumária de terras devolutas. Ou seja, o que é arrecadação sumária? Né? Nós já vimos, o artigo 28 da Lei 6383 de 76 diz que, né, ao final, constatado que essa é uma terra de fato devoluta, quando a pesquisa cartorial demonstrar a inexistência de domínio particular nas áreas rurais declaradas indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacional, automaticamente o Estado tem a propriedade e as pessoas até podem ter a posse. Para comprovar a inexistência do domínio, é preciso certidão negativa do registro de imóveis, certidão negativa do SPU, certidão negativa do Estado, né? E o texto da certidão deverá ficar consignado com a finalidade de procedimento arrecadatório, ou seja, de registro daquela área para a unidade da federação. Né? Quando nós observamos aí essas certidões, essas declarações, são extremamente importantes, né? Aí você vai perguntar, o que é a SPU? Né? O que significa isso? Né? Essa certidão, ela está diretamente relacionada ao patrimônio da União, tá? É um serviço aí que tem como finalidade a expedição de certidões de inteiro teor do imóvel no tocante a bens da União. Então, essa é a grande finalidade dessa certidão, é patrimônio da União, tá bom? Então, esse é um outro fato aí que nós temos sobre essa
essa documentação exigida. Então, esse é um fato também extremamente importante, tá? Secretaria do Patrimônio da União. Então, é uma certidão que é expedida pela Secretaria do Patrimônio da União. É uma secretaria própria que tem como finalidade, né, a arrecadação desse patrimônio da União, ou seja, o controle desse patrimônio da União. Destinação das terras públicas discriminadas. O que vai acontecer com essas terras? Passam a ser terras arrecadadas à União, arrecadadas aos estados, né, porque elas foram discriminadas como terras devolutas. Então, elas podem ser dadas destinações, por exemplo, como um ecossistema natural, né, áreas de proteção permanente, né? Então, ou seja, elas têm essa finalidade. Elas têm essa finalidade de que a elas possa ser, então, ali garantida a posse. Olha aqui, o Murilo manifesta mais uma vez. Quando se tem o contrato de compra e venda da terra, ou seja, a posse, ela é considerada devoluta? Murilo, vai depender o seguinte. Qual é a origem dessa terra? A pessoa pode, qualquer um pode fazer um contrato. Agora, qual é a origem? Essa terra foi adquirida lá pelo primeiro, ela foi invadida, né? Ou seja, um contrato não significa que essa terra é pública ou particular. Mas qual é a origem daquela terra? Se você for pela cadeia dos contratos, você vai chegar onde lá no começo, lá no início? Era uma terra que simplesmente foi invadida, então ela é devoluta, tá? Agora, é uma terra que foi doada pelo Estado para alguém, aí não, aí ela não é devoluta. Se lá no início é uma terra com origem da sesmaria, é uma terra com origem de doação do Estado para alguém, e dali para frente foram se fazendo contratos particulares de transmissão da posse, essa não é uma terra devoluta, tá? Agora, se é uma terra que quando você chega na origem, ela não tem, ou seja, você vai encontrar o fato de que ela foi invadida, se lá na origem ela é devoluta, ela continua sendo devoluta hoje, mesmo tendo um contrato. Então, o que vai ter que se fazer é uma pesquisa muito aprofundada para se determinar a origem daquela terra. Se ela é de origem legal ou se ela é de uma origem ilegal, por exemplo, de grilagem ou assim por diante. Entendeu, Murilo? Maravilha, então. Então, precisa se observar essa origem, tá? Para saber se ela é devoluta ou não. Bom, pessoal, vamos aí dando continuidade, já caminhando aí para o final da nossa aula, tá? Então, o que nós temos? Essa terra devoluta, o Estado pode permitir que alguém fique na posse dela? Pode. É chamado licença de ocupação. O artigo 29 da Lei 6383 de 76 diz o seguinte: ao ocupante de terras públicas que as tenha tornado produtivas com seu trabalho, a sua família, a área contínua, né, de até 100 hectares, chamado ali de limite da posse agrária, desde que não seja proprietário do imóvel rural e comprove a sua morada permanente, uma cultura efetiva no imóvel há pelo menos 1 ano, ele pode conseguir uma licença de ocupação pelo prazo mínimo de 4 anos. Então, ou seja, é aquela terra devoluta, o Estado não tem uma finalidade específica para ela. Tem alguém que está lá, que está produzindo, que está plantando, que está colhendo, que está sobrevivendo da terra, ele pode ter essa licença de ocupação, né? Existem, logicamente, características, existem, logicamente, condições para que a pessoa consiga essa licença de ocupação, como, por exemplo, aí, o tamanho dessa área, né? Limite aí de 100 hectares, pelo valor histórico da terra nua, né? O que excede esse limite é importante considerar. Então, até esse limite é importante. Um outro fato é a destinação das terras devolutas, né? Criou um outro órgão dentro do governo federal, que é, por exemplo, lá, né, na área da União, o âmbito da Amazônia Legal, o programa Terra Legal. Então, a Lei 11.952 de 2009 criou esse programa Terra Legal, ou seja, regularizando aqueles que estavam na posse da terra pública, dando a eles aí essa licença de ocupação e essa permanência, né? Então, o artigo 33 da Lei 11.952 de 2009, com redação modificada depois pela medida provisória 870 de 2019, diz que
as competências para coordenar, normatizar e supervisionar o processo de regularização fundiária nas áreas rurais da Amazônia Legal, expedir os títulos de domínio. Olha só, nós passamos da licença de ocupação para o título de domínio. Título de domínio não é título de propriedade, né? É atualmente do INCRA, mantidas as atribuições do Ministério da Economia, da Administração do Patrimônio Imobiliário, não afetada a regularização fundiária. Então, domínio é, olha, você está na posse e pode continuar na posse. Você não tem a propriedade continua sendo da União. Olha aí o que nós temos então, pessoal. Bom, deixa eu ver aqui o horário. Agora são 21 horas e 47 minutos, né? Na próxima aula nós falaremos aí, então de terrenos da Marinha, terras marginais e várzeas, né? Nós temos até aí um croquis para vocês observarem. Então nós continuaremos aqui na próxima aula. Pessoal, recado importante agora. Olha aí. Essa semana ainda eu vou postar, né, vai estar à disposição de vocês no Teams, o nosso trabalho bimestral, tá bom? Então vai estar à disposição de vocês. No trabalho bimestral vocês vão ter todas as informações quanto vale o trabalho, qual é a data de entrega do trabalho, mas vocês têm aí alguns dias, tá, para fazer o trabalho. O trabalho não foi postado ainda. Até o final da semana eu vou postar esse trabalho para vocês no Teams, tá bom? E aí qualquer dúvida, vocês podem me chamar no grupo da sala, vocês podem me mandar mensagem, tá? Mas fiquem atentos lá à postagem desse trabalho. Assim que eu postar também, eu vou avisar no grupo, pessoal, olha, já está à disposição o trabalho para vocês responderem, tá bom? Então, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Se não tiverem, agradeço imensamente a presença de todos. Fiquem com Deus, um forte abraço, saúde e até a semana que vem, pessoal. Até mais. Pessoal, voltando aqui, tem uma pergunta, peraí. Deixa eu voltar lá, que agora já tem as mensagens. Cadê? Eu acho que é o Jorge. Aguenta aí, Jorge. Essa licença de ocupação lhe permite vender? Não, Jorge, não lhe permite vender, tá? Para a pessoa que tem uma licença de ocupação, ela só pode ocupar. Caso queira transferir essa licença para alguém, essa outra pessoa tem que entrar com um requerimento lá no órgão competente e poder aí tomar a posse dessa área. Então, não permite vender, somente usufruir daquela área pelo tempo determinado, nas condições determinadas pelo órgão que concedeu a licença de ocupação, tá bom? Pessoal, muito obrigado, né, pela presença de todos vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, como eu sempre digo, nossa aula foi gravada, está à disposição de vocês e até mais.